Olá! Hoje a gente vai mergulhar um canto bem peculiar da internet. Os tais brain rots italianos. Isso. E como eles se misturam de um jeito bem inesperado com filmes de animação. Exato. A gente está se baseando num artigo recente do Luiz Santiago para essa conversa. Então, para quem não está familiarizado, o que são esses brain rots? Pelo que a fonte descreve, é um fenômeno ali de março de 2025. É, tipo, um monte de expressão sem sentido, sabe? Neologismo, meme, bem surrealista. E umas criaturas meio bizarras feitas por IA, Inteligência artificial. Isso. Geralmente são vídeos curtos, com áudio estourado, filtro exagerado. E viralizam pela pura esquisitice, muitas vezes misturando palavras que soam meio italiano com umas historinhas doidas. E a proposta do artigo é justamente essa. Pegar essa maluquice toda e, imaginar como seria se ela invadisse o mundo da animação. São cenários hipotéticos mesmo, que o autor criou. Exato. E a nossa ideia aqui é analisar essas criações meio surreais. Tentar entender o que elas podem dizer, Certo. Então vamos lá. Desembrulhar isso. O primeiro exemplo que a fonte traz é impactante. Tung-Sur com o Pinóquio do Guillermo del Toro. Ah, sim, esse é forte. A fonte descreve o Tung-Sur. É tipo uma estrela do mar, só que em formato de bastão, com um ar meio ameaçador. Meio psicopata, Isso. E nessa fusão, ele seria um espírito de madeira amaldiçoado lá na Itália fascista do filme. Gritando Sahur, il caos e batendo no peito. Imagina a cena. Total. E a estética do Del Toro, aquele stop motion sombrio, gótico, cairia como uma luva. Sim, serviria de pano de fundo perfeito para esse primo rebelde do grilo falante, como diz a fonte. E aí fica interessante mesmo. O artigo chega a sugerir que ele poderia liderar uma revolta de objetos contra o Mussolini. E aqui a análise do artigo é bem legal. Pega um meme, uma coisa totalmente nonsense da internet, Sim. E joga num contexto histórico-político super denso, que é o do filme. Transforma o negócio. Exatamente. O meme vira quase um símbolo anárquico, antifascista, mas sem perder a energia caótica original. O artigo fala tipo um pernalonga fugido do CAPS, Isso. É essa mistura de caos com um propósito distorcido. É uma ressignificação bem radical. Transforma o caos puro em algo direcionado, mas que não deixa de ser caótico. E essa ideia de subverter o esperado, ela continua no próximo exemplo, Continua forte, Bailarina Capucina e Barbie e as 12 Princesas Bailarinas. Nossa, como seria isso? Bom, a fonte descreve a bailarina capucina invadindo a mansão da Barbie. É uma entrada caótica. Imagino, piruetas maníacas. Exato. E ameaças guturais para as princesas sobre uma traição. Algo como: se vocês contarem que eu traí Cappuccino assassino com tum sahur. Meu Deus. Que pesado. E com umas mudanças de humor bem bruscas, pó branco no rosto, sapatilha suja de sangue. Sangue? É o que a fonte descreve. E culmina com uma descoberta macabra numa xícara. Uma esfera verde e um pedaço de polegar. Credo, que mistura maluca. Pega aquela estética toda rosa, perfeitinha, da Barbie. E joga no meio do terror psicológico, do absurdo total. É um choque completo. Precisamente. O interessante é essa justaposição. A fonte usa essa figura do brain rot para trazer instabilidade, suspense, um humor sombrio. Pra dentro de um universo que é geralmente super previsível, Exato. Mostra como o familiar pode ser totalmente distorcido por esse elemento inesperado que vem da cultura online. Tem mais um exemplo que a fonte explora, que vai para um lado mais explicitamente trítico, O Bombardeiro Crocodilo. Ah, sim. Com Aviões 2, Heróis do Fogo ao Resgate. Como funciona esse? Nesse caso, a fonte descreve a criatura, o Bombardeiro Crocodilo, começando uns focos de incêndio numa fronteira. Certo. E se deliciando com o caos, com a desinformação que a nação dele espalha. Uma tal de grande verdade democrática. Levando a liberdade, imagino. É o que a fonte disse. E o artigo apresenta essa fusão como uma sátira bem direta à propaganda de guerra, à retórica de intervenção militar, sabe? Entendi. E é interessante ver como, nesse cenário hipotético do artigo,
a estrutura de um filme infantil? É usada como base para um comentário sobre conflito, sobre manipulação de informação. É a interpretação do autor, claro. Sim, a fonte deixa isso claro. Exato. A fusão aqui, na visão do artigo, serve a esse propósito de crítica social e política de forma mais evidente. Usa o absurdo do personagem, né? Um crocodilo bombardeiro. Que já é surreal por si só. Totalmente. Para comentar sobre temas bem sérios do mundo real, mas usando essa lente da animação. Então, tá. Olhando para esses exemplos todos do artigo, o que isso diz pra gente? Parece ter um padrão, né? Pegar essa cultura de internet, que é super rápida, absurda, efêmera, e misturar com narrativas e estéticas mais estabelecidas, conhecidas como as da animação. Isso. Essas combinações que o artigo imagina, elas geram humor, estranhamento, às vezes até um terrorzinho, ou uma crítica social, como a gente viu. Elas mostram um jeito de reimaginar memes, né? Dando, tipo, uma história, uma complexidade pra eles, mesmo que seja bizarra. Exato. E talvez seja um reflexo de como a gente processa ou até satiriza tanto a cultura pop quanto os eventos do mundo real hoje em dia. Usando o absurdo como ferramenta. É uma possibilidade para criar novas narrativas ou talvez só para lidar com esse fluxo maluco de informação que a gente vive. É uma forma bem inesperada de criatividade, que nasce justamente nesse cruzamento do nonsense digital com a linguagem da animação. Uma análise que, olha, provoca e diverte ao mesmo tempo. Sim, e deixa uma pergunta pairando, né? Até que ponto essa velocidade toda, esse caos da cultura da internet, tá mesmo criando novas formas de contar histórias? Mesmo que sejam, assim, fragmentadas, surreais. É uma boa pergunta. O que será que essas fusões, sejam elas imaginadas como no artigo, ou as que realmente acontecem por aí, dizem sobre a nossa busca coletiva por sentido? Ou será que é só busca por diversão mesmo, uma válvula de escape nesse monte de estímulo? Fica aí para pensar.